E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo vamos falar sobre um dos melhores livros que eu li em 2021, inclusive eu li ali na última semana, praticamente. Eu li, se não me engano, no Natal, ou um dia antes ou um dia depois, não sei, mas deu tempo, em todo caso, de entrar para a lista dos melhores livros lidos em 2021. Se vocês ainda não viram este vídeo, eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo, no box de informações. E eu estou falando de A Imaginação Educada, do crítico canadense Northrop Frye. O Northrop Frye foi um dos maiores críticos do século XX e ele já ficou famoso quando ainda era um estudante. Quando ele desenvolveu uma pesquisa que fazia a relação entre a obra do William Blake com a Bíblia e também com O Paraíso Perdido do John Milton. Ele fez essa compilação aí de temas e metáforas que apareciam na obra do Blake, que também estavam nessas outras obras clássicas, e ele fez muito sucesso, o Frye, né, no caso, ele fez muito sucesso, e depois ele só foi lançando livros que vieram a inspirar grandes nomes da crítica, como o Harold Bloom. Um dos livros mais famosos do Northrop Frye é o Anatomia da Crítica, e é um dos livros que ele vai desenvolver aí a sua ideia, né, as suas teorias a respeito da literatura. Este livro aqui é o primeiro livro do Frye que eu leio, o primeiro de muitos, eu imagino, porque eu fiquei muito interessada, e eu imagino também que seja uma ótima porta de entrada aí para quem tem interesse em crítica literária e também nos temas abordados pelo Frye. Nesse vídeo eu vou falar das 6 palestras, porque isso daqui é uma compilação de 6 palestras que o Frye fez para uma rede de rádio no Canadá. Deixa eu pegar o nome aqui. É a Canadian Broadcasting Corporation, que é uma rede radiofônica, e essas palestras foram feitas no decorrer de 1962. E este livro foi publicado, né, em 1994 com a transcrição aí dessas 6 palestras de aproximadamente meia hora. Ou seja, cada ensaiozinho desse aqui tem aproximadamente umas 20 páginas. Todos eles são interligados pelos temas, e o Frye vai vai se aprofundando aí na ideia, né, central aí, que é a imaginação. Qual é o espaço aí e a importância da imaginação na nossa sociedade, na nossa vida, tanto individual quanto a vida em espécie. Eu vou falar de cada um desses textos, uns eu vou falar um pouco mais, outros um pouco menos, mas eu espero aí que vocês tenham interesse, porque este livro é muito interessante e ele também abre muitas portas de interpretação para nossas leituras, tanto que eu já fiz algumas leituras com esse livro em mente. Eu sei que ele vai me acompanhar aí por muitas outras, mas enfim, vamos então a esses textos. O primeiro texto chama-se O Motivo da Metáfora. Aliás, todos os títulos de todos esses textos têm relação ou são retirados de algum texto da literatura. Em O Motivo da Metáfora, o Frye vai fazer uma diferenciação aí entre intelecto e emoção, uma diferenciação básica aí que a gente aprende desde cedo. A gente pelo menos sabe instintivamente que existe uma diferença entre o intelecto e a emoção, mas o Frye vai falar que nós nunca olhamos para o mundo, pelo menos num primeiro olhar, tendo tanto a emoção quanto o intelecto ativados dentro de nós. Ele vai falar que ou olhamos de forma emocional ou então de forma intelectual. Nesse primeiro momento, portanto, a emoção e o intelecto não vão se juntar. Com esse olhar do intelecto, nós buscamos aprender os fatos, as coisas que nos cercam, e nós procuramos compreender aí como essas coisas se encaixam no nosso redor, na nossa vida. Com o olhar da emoção, nós decidimos se nós gostamos ou desgostamos dessas coisas. Ou seja, esse olhar da emoção está conectado aí com o querer. Quando nós juntamos a emoção com o intelecto, nós vamos trabalhar aí para transformar o mundo que nós observamos com o nosso intelecto no mundo que nós queremos viver. Porque o olhar da emoção, ele decidiu se ele gosta ou não gosta desse mundo. Quando nós juntamos o intelecto e a emoção, nós vamos fazer o possível aí para construir um mundo em que queremos viver. Ou seja, a imaginação é essa parte ativa que vai transformar esse querer, esse desejo, em
ações, né? Vai transformar o nosso mundo. Então, ele já vai delimitar aqui a importância da imaginação para a sociedade, para a nossa vida individual e coletiva. Uma das muitas coisas que eu achei interessantíssimo neste livro, neste ensaio em particular, é que o Fry vai falar que no Ocidente, o Ocidente e o Oriente têm formas diferentes, têm maneiras diferentes de utilizar esse olhar intelectual e da emoção, esse olhar do intelecto e da emoção. No Ocidente, ele vai dizer que nós utilizamos o olhar da emoção para olhar para o nosso interior, ou seja, nós observamos as nossas emoções, nossas subjetividades, com o olhar da emoção. E nós aplicamos o olhar objetivo, científico, intelectual para o nosso redor, para o nosso exterior. E isso vai se presentificar, se mostrar aí na nossa literatura. No Oriente, por sua vez, é o contrário. Ele vai dizer que os orientais eles vão utilizar o olhar da emoção para o seu redor, para observar o seu entorno, enquanto com o olhar racional eles vão analisar o seu interior. E isso também vai se mostrar aí na literatura. Eu fiquei pensando nos livros de literatura oriental, mais especificamente japonesa, que eu tenho um pouco mais de contato, e de fato nós temos muita emotividade aí relacionada à paisagem, ao entorno, né? Tanto que até mesmo os grandes festivais do Japão são por exemplo, festivais das cerejeiras, e tem toda essa relação emotiva com essas paisagens, com esse entorno, com esse mundo, né? Com esse mundo compartilhado. Achei bem interessante aí fazer essa análise no decorrer das leituras futuras. O que vocês acham? Vocês concordam? Vocês já perceberam algo nesse sentido? Outro ponto interessante também neste ensaio é que ele vai falar, o Northrop Frye vai falar que a ciência, né, o olhar que a gente observa com o olhar do intelecto, a ciência ela evolui. Ou seja, os cientistas eles vão sempre aprender uns com os outros, vão aprender com os seus antecessores e vão dar passos além daqueles estudos. Ou seja, um cientista que inventou um filamentozinho vai ajudar o cientista que virá depois para que ele crie a lâmpada, por exemplo. E daí um cientista que virá a seguir vai poder melhorar essa lâmpada e assim por diante, né? Só para dar um exemplo. Por outro lado, a literatura não evolui. Ela nunca vai ser, por exemplo, um romance contemporâneo, ele não vai ser melhor, por exemplo, do que a Odisseia, ou a Ilíada, ou qualquer outro grande clássico de 500, 600 anos atrás. Ele vai ser diferente, ele não vai ser melhor. E o Fry vai retomar essa ideia aí nos próximos textos. É uma ideia muito interessante de se acompanhar o desdobramento dela e o que isso vai significar aqui para toda essa discussão acerca da imaginação. Nesse segundo texto, a Escola de Canto, ele vai desenvolver essa ideia, então, de que a literatura não evolui. Ele vai já começar dizendo que a literatura é algo intrínseco ao ser humano, ou seja, ela esteve presente desde que o ser humano aprendeu a pensar, desde que tem os desenhos nas cavernas encadeados em uma forma de narrativa, o ser humano está ali criando a sua literatura, né? Tanto que esse conceito vai modificando ao longo do tempo, mas a arte, a necessidade de contar histórias está aí desde sempre. Então, nos primórdios, por exemplo, tinha toda a ideia, a história, a literatura era em forma de mitos, né, que explicavam ali um formato religioso, que explicava o mundo em que essas pessoas, em que os indivíduos viviam e tentava dar uma ordem aí em meio ao caos. Com o passar do tempo, esses mitos eles foram se tornando arquétipos que foram aí também se encarregando de explicar o mundo para os indivíduos. E depois, esses arquétipos foram tomando seus lugares na nossa literatura, na literatura que conhecemos hoje. Ou seja, a literatura ela está em permanente construção e reconstrução e vai atendendo aí aos anseios de cada sociedade, de cada época. Nesse sentido, ele vai dizer que, né, uma vez que a literatura tem todo esse caminho de mito para arquétipo, para então a literatura como conhecemos hoje, ele vai dizer que é muito possível traçar o caminho da literatura que temos hoje até os seus primórdios. Por quê? Porque cada escritor vai trabalhar com as convenções da literatura, ou seja,
todo escritor vai começar copiando os seus antecessores. Ele, antes de desenvolver o seu estilo próprio, né? É claro, obviamente, que vai ter alguns casos muito particulares e ainda assim essas pessoas vão levar em consideração os seus antecessores para poder criar aí as suas obras, né? As suas obras literárias. Então, essas convenções, esse apego à tradição literária, né? Todos os escritores sempre utilizando os seus escritores anteriores como parâmetro, vai fazer com que essas convenções criem uma espécie, muito, assim dizendo muito livremente, de linha do tempo que vai ser possível traçar aí essa história, essa genealogia da literatura. Sendo assim, ele vai dizer que a literatura é um amontoado de obras que se utilizam dos mesmos temas, ou seja, são variações dos mesmos temas. E ele salienta que ele não quer dizer com isso que a literatura é uma cópia, os livros vão copiando-se uns aos outros. Ele vai utilizar um exemplo, ele vai dizer que um bebê, ele é uma pessoinha totalmente nova, que vai ter ali suas peculiaridades, sua personalidade bem desenvolvida e independente dos outros. Porém, esse bebê vai ser imediatamente reconhecível como parte da espécie humana. Ele vai dizer que cada obra literária é exatamente a mesma coisa. Ela vai ser única, porém, ela vai ser imediatamente reconhecida como parte da literatura, de uma tradição literária. Então, essa ideia de que toda a literatura ela deve ser estudada como um todo e deve ser vista como variações dos mesmos temas, são as mais importantes aí linhas de raciocínio do Northrop Frye, tanto neste livro quanto em sua obra. E é interessante porque quando você começa a pensar, fica muito claro. Por exemplo, é facilmente reconhecível aquele maniqueísmo, por exemplo, que existe em Um Médico e um Monstro, e você vê também em filmes da cultura pop, como o Homem-Aranha, por exemplo. Estou pensando agora no filme com o Tobey Maguire, né? Eu estou pensando mais especificamente ainda no Duende Verde, né? No Norman Oscorp, quando ele utiliza aquele arzinho, aquele vaporzinho verde lá, para meio que dividir aí a sua personalidade. É claro que é um erro, né, no sistema lá que faz com que ele divida a sua personalidade, mas isso não muda o fato de que é uma divisão ali, uma cisão maniqueísta do bem e do mal na mesma personalidade do cara lá. E nós vemos esses temas se repetindo, e tenho certeza que existem inúmeros livros, um retrato de Dorian Gray é um deles, por exemplo, que vai trabalhar aí com essas divisões, o bem e o mal, o belo e o feio. Existem sempre essas divisões. Por quê? Porque são temas que são caros a nós. Ou então, ainda seguindo aí pelo universo da Marvel, nós temos também a questão dos Eternos, né? Que esse filme é um dos filmes mais recentes da Marvel, inclusive muito bom, adorei, que vai trazer uma série de relações literárias. E se você conhece alguns daqueles livros que são utilizados ali para construir aqueles personagens que são os personagens dos Eternos, são inspirados na literatura, você sabe como a história de cada um deles vai se desenvolver. Então, por exemplo, os Eternos vai ter, só para citar algumas das referências, vai ter ali um pezinho no mito de Ícaro, que voou muito perto do sol. Vai ter também um pezão ali plantado na epopeia de Gilgamesh. Ou seja, os temas vão se repetindo. Nesse texto também, né, nessa segunda palestra, o Frye vai ainda mais longe e diz que todo o arcabouço da literatura, todos os temas podem ser resumidos na perda e busca da identidade. Ou seja, ele vai dizer que todos esses temas vão ser variações desse grande tema da identidade, dessa perda, dessa busca, dessa redescoberta. E é muito tentador aplicar essa ideia aos livros que a gente lê. A palestra Gigantes no Tempo, a terceira palestra vai ser provavelmente a minha favorita. Ele vai fazer uma diferenciação entre os conceitos de imaginário e imaginativo. No caso, o imaginário é todo aquele arcabouço de coisas que nós temos, tanto individuais, que vai ser referentes à arte, à cultura, tudo que a gente compreende de mundo e que a gente compartilha com outros,
tá aí dentro desse conceito de imaginário. Tem um imaginário coletivo, vai ter o seu próprio imaginário, que é as suas vivências, seus conhecimentos de vida, de arte, etc. Né? A imaginário é um termo bem amplo. E o imaginativo vai ser todas as construções, sejam elas em prol desse imaginário, ou seja, escritores que escrevem seus livros e fazem a utilização da imaginação. O imaginativo, no caso, seria uma espécie de utilização, de construção da imaginação. Espero que tenha ficado claro. O imaginativo seria o esforço de criação, o esforço criativo, empregado tanto por escritores, quanto por historiadores, cientistas e também por leitores, porque quando você lê, você não lê passivamente, ou pelo menos esse é o sonho, né? Você não vai pegar uma história ou um livro ou qualquer coisa e ler, passar o olho por cima e falar, olha só, é isso mesmo, perfeito, não tem nenhum pensamento a esse respeito. Você não lê de forma passiva. Então, você também está construindo significados, você está se utilizando do seu conhecimento de mundo para construir. Você se utiliza desses seus poderes imaginativos para pensar, isso aqui não se sustenta, ou então, olha, isso aqui se sustenta, nossa, que interessante, isso me lembrou tal coisa. Fazer aquelas pontes, né? E ele vai fazer também uma diferenciação entre os escritores, por exemplo, entre os historiadores e os poetas. Poetas ele vai usar aí numa ideia bem ampla aí de poesia enquanto qualquer criação literária. Ele vai falar que os historiadores eles vão escrever sobre coisas que já foram. Tá? Os historiadores devem estar pulando na cadeira agora, eu inclusa. Mas assim, ele vai dizer sobre, e os historiadores falam basicamente sobre coisas que já foram, enquanto os poetas falam sobre as coisas que são, porque os poetas vão escrever, vão falar sobre todos os dilemas, todas as perturbações, todas as subjetividades do ser humano enquanto espécie, que são a mesma coisa, é um baita de um Ctrl+C, Ctrl+V, desde o começo, desde os primórdios, nós sempre nos preocupamos com as mesmas coisas. As roupagens dessas preocupações podem ser diferentes. Se no século XIX se preocupavam com a gripe espanhola, hoje nós nos preocupamos com a Covid-19. E é um exemplo bem idiota, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? É sempre esse baita desse Ctrl+C, Ctrl+V aí nas nossas perrengas. E nesse ensaio, que como eu disse é um dos meus favoritos, ele vai traçar aí esses paralelos entre a arte, entre a escrita, entre a literatura e a nossa vida prática, como nós utilizamos a literatura na nossa vida prática. E isso daí vai dar um desdobramento bem interessante no próximo texto, né, que ele vai falar daí sobre os julgamentos morais pelos quais passam os livros. E em um momento como esse em que estamos, em que todo mundo quer fazer julgamentos morais sobre tudo, esse texto assim caiu como uma luva, foi sensacional, me fez pensar em muitas coisas. E eu acho que esse livro já vale a pena só por conta dele. Mas ainda nesse texto, desse terceiro texto, né, que é o Gigantes no Tempo, que eu falei que é um dos meus favoritos, ele vai falar que quando a gente lê um livro hiperrealista ou realista, a nossa imaginação, a nossa descrença é muito maior. E isso parece um tanto quanto contraditório, mas pensem naqueles livros que são vendidos como algo que realmente aconteceu. Os meus favoritos são aquelas baboseiras lá de fantasma e demônio e sei lá o que são vendidos como baseados em histórias reais. É automático a sua imaginação começar a se perguntar, mas será que foi isso mesmo? Será que aconteceu mesmo? Será que não tem interesses escusos por trás dessas narrativas? Enquanto nós não temos nenhuma dificuldade em aceitar narrativas em que um homem, um semideus, um super-humano como Aquiles, teve uma flecha, morreu por conta de uma flecha em seu calcanhar. E por que isso? Porque quando a gente pega essas histórias que tem uma veia mais fantástica, automaticamente o nosso julgamento ele é suspendido. A nossa descrença é suspendida. E nós nos focamos muito mais naqueles sentimentos que são universais. Por exemplo, temos o Aquiles,
que é esse homem que tem desejos de grandeza, ele quer ser uma pessoa extremamente conhecida pela história para sempre, ele quer ser um herói. E temos também a questão da dor da perda, do luto, do sofrimento, do sentimento de vingança, quando ele perde lá o companheiro dele lá, ele vai querer vingar essa perda desse companheiro. Então, temos esses sentimentos que são completamente reconhecíveis, nós temos esses mesmos sentimentos. Então, quando a gente já leva em consideração que aquilo é uma história com elementos fantásticos, é muito mais fácil pra gente aceitar e pra gente suspender a nossa descrença. Eu achei bem interessante, eu achei bem contraditório, mas muito verdadeiro também. E essa parte que ele vai falar que a gente consegue se distanciar, ele vai chamar de distanciamento do imaginário, ou seja, nós conseguimos nos afastar do que estamos lendo e conseguimos traçar paralelos com a nossa vida prática por conta desse distanciamento imaginativo. E ele vai falar que esse distanciamento é essencial para que a gente consiga fazer essa separação entre a literatura e entre a nossa vida prática. Ele vai falar, por exemplo, que é por isso, e aí ele já vai entrando no quarto texto, que é as chaves para a terra dos sonhos. Aqui ele vai falar sobre essa ideia de você julgar moralmente obras de arte, ou então julgar moralmente literatura, utilizá-las ou buscar utilizá-las como um guia para a vida, sendo que a literatura não é um guia para a vida. É ridículo pensar na literatura como se fosse um guia para a vida. Ele vai dar um exemplo bem interessante da Elizabeth Bennet, uma das minhas personagens favoritas da literatura, e ele vai falar que nós todos reconhecemos em Elizabeth Bennet a inteligência, aquela pessoa sensacional que ela é, aquela pessoa que consegue mostrar os seus sentimentos, consegue mostrar o seu pensamento, consegue se fazer escutar em uma sociedade preponderantemente machista, mas ele disse que seria ridículo alguém ler o Orgulho e Preconceito, no caso, e começar a falar como Elizabeth Bennet. A pessoa, no mínimo, seria ostracizada como uma pessoa doida, por começar a falar com aquele palavrório sem fim, né, com aquela retórica do século XIX, como a Elizabeth Bennet. Não teria cabimento, né? Isso seria uma insanidade como aquela do Cavaleiro de Triste Figura, ou seja, o Sr. Don Quixote de la Mancha. E nós reconhecemos, ou seja, o Cervantes, lá no século XVI, já está nos dando a chave para entender que julgar a literatura como um guia prático, um guia moral para a nossa vida, é uma coisa que não se deve fazer, porque você ocorre o risco de enlouquecer. E enlouquecer todo mundo ao seu redor e viver em um mundo que, em teoria, não existe. Mas eu não posso me adentrar muito nessas elucubrações aí de Cervantes, porque ainda não li Don Quixote. Então vocês vão pensar o que essa menina está falando se ela nunca leu. Enfim, só estou repassando aí a ideia com a qual eu concordo, pelo menos por enquanto, do Northrop Frye. Eu nunca digo que eu concordo com uma coisa e eu vou concordar para sempre, porque não conhecemos o futuro. Então vai que eu leio alguma coisa que demole tudo isso aqui. E é isso aí, essa é a beleza da gente ler, da gente entrar em contato com outras ideias. Inclusive, ele vai dizer que a leitura, a literatura vai promover esse encontro com novas ideias e vai promover essa alteridade que a gente tanto precisa. Eu achei, não vou negar, né, vivendo em 2022 agora, vivendo em 2022 no Brasil, não vou negar que eu achei um tanto quanto otimista demais essa ideia de que a literatura permite que as pessoas sejam mais empáticas umas com as outras, que elas consigam se colocar no lugar das outras, porque a gente sabe que a literatura também serve como um espelho, ou seja, ela vai mostrar para a pessoa o que ela quer ver. Então, sei lá, o que vocês acham? Vocês acham que é muito pessimismo da minha parte, muito otimismo da Northrop Frye? Vocês concordam com ele? Vocês acham que eu tô doida? Digam aí o que vocês pensam a respeito. Enfim, esse texto, né, As Chaves para a Terra dos Sonhos, ele vai trabalhar com essa ideia de que a literatura não deve ser fiel à vida. Ela não está aqui para te dizer, olha, você não pode matar aquele fulano ali, porque ele é o seu semelhante, você não pode matar, porque isso você já sabe. Existe um todo de regras sociais e morais
para além da literatura, que já te dizem como sobreviver em sociedade. Você não precisa da literatura para isso. Quando a gente lê uma cena terrível, por exemplo, quando a gente lê eu vou dar um exemplo de um livro que eu amo. Quando a gente lê E o Vento Levou, que é um livro extremamente problemático, porque a Margaret Mitchell era reconhecidamente uma mulher que concordava com a Ku Klux Klan, a KKK, no sul dos Estados Unidos, ali por conta da Guerra de Secessão, com a libertação das pessoas escravizadas, etc. Nós sabemos que E o Vento Levou é um livro que trabalha com essas narrativas extremamente problemáticas. Mas veja bem, quando você lê nas palavras da Margaret Mitchell, que era super legal, que ótimo que existe a Ku Klux Klan, você não vai pensar, uau, é verdade, vamos montar uma, agora mesmo, de pegar um lençol ali. A menos que você já seja um ser humano podre por dentro. Então, quando você lê alguma coisa repulsiva, essa sensação de repulsa, ela vai ser maximizada. Ela não vai ser atenuada, ela vai ser maximizada. Você vai olhar para aquilo e você vai, meu Deus do céu, que essa mulher é louca, sabe? O que é isso? Olha esse pensamento da época. Você vai entrar em contato com o pensamento da época, ou então aquelas baboseiras lá do Monteiro Lobato, que era um tanto quanto racista mesmo, e você vai ler e você vai pensar, nossa, deixa eu mudar todo o meu pensamento aqui, deixa eu ser como Monteiro Lobato. Não, você não vai fazer isso. Você vai ler e você vai ficar horrorizado, porque não temos mais esse comportamento hoje em dia, pelo menos não é mais institucionalizado esse comportamento. É claro que o racismo existe, e ele está escancarado aí, nós não precisamos da literatura para a gente ficar surpreso com o que acontece. A literatura, ela, com alguma sorte, ela vai mostrar o quão ridículo é o comportamento do ser humano. Então ele diz por isso que é uma tolice você julgar moralmente, você querer colocar no banco dos réus um livro, ou então você querer proibir a leitura de um livro. É ridículo isso daí, é um negócio que ditaduras fazem. E ainda nessa questão de julgamentos morais em relação à literatura, ele vai falar, né, vai dar esse exemplo de que é por isso que aqueles enforcamentos públicos, quando chamavam a galera para ver as pessoas morrerem, ou então para dar a injeção lá, a injeção letal no povo, na pena de morte, tinha todo a injeção não, né? A injeção acho que já não tinha mais todo esse bafafá em volta. Mas quando tinha os cadafalsos, quando tinha as guilhotinas, as pessoas levavam as famílias, faziam piqueniques em frente a esses cadafalsos para assistir a toda aquela atrocidade. E isso daí foi abolido. Por quê? Porque aquele espetáculo, ele não servia para dizer para a pessoa, ele servia, claro, para falar assim, ó, se você for contra a lei, você vai ter uma grande chance de acabar aqui. Mas aquele espetáculo dava prazer em quem assistia. Olha a bizarrice. Dava prazer, as pessoas adoravam aquilo, as pessoas utilizavam aquilo como se fosse um cineminha de domingo. Então, aquela prática foi abolida, porque dava prazer. Quando lemos sobre assassinatos, sobre guilhotinas, sobre cadafalso, sobre enforcamentos, nós não temos prazer. A menos que você seja um psicopata, porque daí o problema não está no livro, é porque você é um psicopata. É a mesma coisa com aquelas pessoas queimando livros, queimando jogos, porque o maluco do adolescente saiu atirando em todo mundo. Mas não é porque o livro mandou ele fazer, é porque ele já é um psicopata. Então, vocês veem aí o rolê. Ele é um psicopata e é fácil comprar armas. Então, e os livros e os jogos são apenas os bodes expiatórios para aqueles que ficam, ou seja, para os pais que precisam explicar, para os parentes das vítimas que morreram, que precisam colocar alguma ordem, alguma razão no que aconteceu. Então faz o quê? Culpa o que está mais próximo. Que no caso é o pobre livro, né? O pobre jogo, sei lá. Dentre vocês, dentre vós que gostam de jogos aí de atirar nos outros, GTA, matar. Quantas vezes vocês já não ouviram que essa violência toda vai fazer com que vocês fiquem violentos ou sei lá o que? Dentre vós, quem gosta de livros sanguinários, quem diz que, meu Deus, como você é sinistra, você vai se matar um dia? Ou então, você gosta de músicas estranhas?
e você ouvir um monte de gente falar um monte de asneira a respeito da arte que você gosta. Sendo que, quando você julga moralmente uma arte, isso daí não faz sentido algum. Né? Então é isso, é sobre isso, gente. É sobre isso, esse pequeno grande livro. Olha o tamanho dele, tem 162 páginas. A minha cópia, olha, tem 134. A minha cópia está toda cheia de negocinho. Eu escrevi um monte de páginas sobre ele também, porque isso me deu muito em que pensar. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque as outras palestras, né, que ele vai desenvolver o pensamento dele, vão ser só, aí ele vai se aprofundando cada vez mais aí nesses temas. A próxima, né, no caso, as verticais de Adão, ele vai falar sobre o ensino de literatura para crianças. Eu achei bem legal também, porque ele vai falar que você deve deixar as crianças lerem qualquer coisa. Qualquer coisa. Incentivar principalmente a contação de histórias, porque a contação de histórias vai mexer com algo primordial dentro da gente, porque nós já começamos ouvindo histórias, nós somos grandes ouvintes de histórias, falando aí em relação à nossa espécie mesmo, né? E nós chegamos até aqui, né, com a nossa literatura, por conta desse nosso desejo de ouvir e contar histórias. E desta forma, ele fala que contar histórias vai ser aí muito benéfico para as crianças e vai fazer com que elas tenham um interesse muito maior por literatura. Assim como ele fala para incentivar a leitura de poesia. E ele vai dizer aqui que a maioria dos alunos dele, quando ele fala sobre essa coisa de poesia, os alunos vão dizer, mas como assim, sendo que poesia é um negócio muito difícil? Mas ele vai falar que não, que a poesia é algo instintivo para nós, porque quando nós somos crianças, nós começamos com poesia, a gente faz aquele monte de rimazinha. Por exemplo, quando o relógio bate a uma, sabe aquela lá? Aí eu já gostava de coisa sinistrinha quando eu era uma criancinha. E a gente reconhece essas rimas. Isso é o quê? Isso é poesia. Então ele fala que a poesia é uma forma de fazer com que as crianças se insiram muito bem aí no mundo da literatura. Que a poesia é algo instintivo a todos nós. Nós é que temos essa ideia errônea, e eu inclusa, de que a poesia é algo difícil, algo extremamente complicado. Sendo que a prosa que é algo que veio bem depois e que é algo não tão natural assim. Porque quando a gente contava histórias, olha eu louca, né? Quando os nossos antepassados contavam histórias, eles precisavam fazê-lo em cadência, em forma poética, em forma de poesia, concatenando palavras, concatenando ideias para que aquelas ideias ficassem na memória, para que eles não esquecessem aquelas histórias. Então, era tudo mais ou menos ali no formato de poesia. Então, a poesia nos é natural. E ele vai dizer também que também deveria ser incentivado as crianças a lerem os clássicos, a lerem os contos de fadas e a lerem também a Bíblia. Ele diz que a Bíblia deveria ser ensinada nas escolas. E aí, eu já tenho alguns poréns, né? Mas, em defesa de Northrop Frye ele era relacionado aí com a igreja, ele era padre, pastor, não sei. Ele tinha um pezinho aí na religião, então um pezinho bem forte, os dois pezinhos na verdade. Então é claro que ele vai puxar a sardinha ali pro lado dele. Mas em defesa dele, ele vai dizer que a Bíblia deveria ser ensinada nas escolas por pessoas que tivessem, né, que tenham uma base em crítica literária, porque não seria ali para fazer todo um culto no meio da aula, né, para incentivar as crianças a tomarem aquelas histórias, aqueles mitos como algo real, mas não. Ele diz que toda a nossa literatura tem uma base fortíssima na Bíblia, o que é verdade mesmo. Quantos livros a gente lê que não tem todas essas referências bíblicas? Se você não conhece a Bíblia, você perde muita coisa, né? Tanto que está nos meus planos aí ler a Bíblia para poder pegar as referências da nossa grande literatura ocidental. Então ele vai dizer por esse motivo, não para você querer criar pequenos crentes, não. Ele vai dizer apenas que é para que essas crianças saibam dos temas, dos grandes temas, olha os temas de novo, dos grandes temas que permeiam aí a nossa literatura. E eu achei isso muito interessante. É claro que isso teria que ser muito bem trabalhado para que se sustentasse, para que não se tornasse uma espécie de novo, né, um grande monopólio aí cristão de todas as narrativas envolvendo religiosidades. É claro que teria que ser um trabalho aí conjunto para utilizar comparações com diversas narrativas, enfim. Ele só vai dar essa ideia de que na nossa literatura é óbvio
tem essa influência interessante, portanto, conhecer de onde veio. E essa última palestra, a vocação da eloquência, ele vai dar um fechamento aí ao que tudo que ele já falou, vai falar sobre a importância da imaginação para que a gente consiga fugir de discursos prontos, olha só. Porque, por exemplo, se você vê um outdoor dizendo que se você usar aquele determinado shampoo, seus cabelos vão ficar daquele jeito que vocês conhecem, eu tenho certeza que veio na imaginação de vocês uma propaganda de shampoo e que nós sabemos que é irreal. Mas por que nós sabemos que é irreal? Porque a sua imaginação trabalhando para dizer: ô minha filha, você tem certeza que é isso mesmo que ia acontecer? Eu acho que não, hein? Eu acho que essa empresa de cosmético colocou muito dinheiro para fazer essa propaganda, para te induzir a comprar esse negócio, para te vender essa ideia de felicidade com seus cabelos perfeitos. Essa é uma das benesses aí da nossa imaginação. Vai falar também, obviamente, dos discursos políticos. Quando você ouve um discurso político e você sabe que aquela pessoa não está sendo ela mesma, que ela está fazendo ali todo um trabalho direcionado a um determinado grupo que ele e ela tem intenção de conseguir algo com aquilo. Então, a sua imaginação vai te ajudar a desconfiar desses discursos e a procurar os caminhos que sejam mais próximos do que você imagina ser o real, do que você imagina ser um pensamento parecido com o seu. Então, a imaginação, ela deve ser cultivada como forma de resistência a tudo, a toda enganação que possa acontecer, a toda ilusão, porque nós vivemos em um mundo de ilusões, principalmente agora com essa internet super poderosa o tempo todo em nossa vida. Então a imaginação é algo que deve ser cultivado por meio de leitura, por meio de arte, por meio de estudos, e é uma forma de construir um mundo melhor, construir uma sociedade melhor. Enfim, gente, eu já falei demais, esse livro é sensacional, fica aí a dica para vocês. Eu vou deixar os links, o link para esse vídeo, para esse livro, desculpa, na descrição. Ele é um livro bem curtinho, dá pra você ler, só que não precisa ficar pensando nele por muito tempo, porque ele foi escrito, essa palestra foi dada nos anos 60, mas ele ainda é muito relevante para nós. Então eu indico aí para todos. E é isso aí, gente. Muito obrigada a quem ouviu todo esse meu falatório. Espero que vocês tenham gostado, porque eu realmente gostei de ler esse livro, gostei de estudá-lo, gostei de tentar falar o mais próximo possível aí do desenvolvimento do pensamento do Fry. E eu com certeza vou ler mais coisas dele, porque eu fiquei apaixonada. E é isso aí. Muito obrigada a quem assistiu até agora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.